O amor é matemática. Era o meu primeiro semestre da faculdade de letras, e eu estava completamente perdida com as novidades da vida acadêmica. A faculdade era muito mais desafiadora do que eu havia imaginado, e o pior, era terrivelmente estressante. As minhas amigas sempre me chamavam para ir em festas, dizendo que isso me faria relaxar mais. No entanto, eu sempre preferia ficar em casa estudando, e eu não era muito dada a essas festas. Mas de tanto elas insistirem, um dia eu fui. Eu me arrumei com a ajuda de uma delas, a Letícia, e fomos para a festa. Nos encontramos na porta com alguns dos nossos colegas de turma. Nós conversamos um pouco e todos entramos juntos. Buscamos uma mesa e eu fiquei tentada a continuar nela a noite toda. Muitos dos nossos amigos foram dançar ou mesmo paquerar outras pessoas, mas eu não gosto muito de dançar na frente dos outros. A Letícia continuou comigo para me fazer companhia, mas queria muito ir para a pista de dança, e ela insistiu muito. No final das contas, eu me dei por vencida e pedi para ela buscar algumas bebidas para ver se eu criava alguma coragem. E foi assim que eu acabei cruzando o olhar com o Rodrigo, um amigo que a Letícia me apresentou da turma de engenharia. Ele não parava de encarar nós duas. Eu tentei disfarçar um pouco até ela sair da mesa. Vai que ele estava interessado nela, e eu estou imaginando coisas. Só que teve uma hora que eu não pude conter a curiosidade. Ele continuava olhando para mim ou acompanhou a Letícia com o olhar? Eu dei uma leve espiada e ele ainda estava olhando para mim. Dessa vez eu não consegui disfarçar minha timidez. A Letícia chegou em seguida com 2 copos de bebida na mão. Ele estava começando a me deixar ansiosa e eu acabei bebendo tudo de uma vez. Não demorou muito e a Letícia percebeu que ele estava olhando e começou a me perturbar para ir falar com ele. Eu não sou de chegar em caras do nada em festas, e ela sabe disso. Antes que eu pudesse a impedir, ela já tinha me largado sozinha e ido até ele. Eu não sei o que ela falou, mas dei um sorrisinho e em poucos segundos ele estava vindo na minha direção e ela sumiu no meio das pessoas dançando. Oi, caloura, aceita uma bebida? Eu sorri e fiquei um pouco sem graça. Eu sei que a Letícia disse alguma coisa constrangedora, mas eu acabei aceitando. E aquela foi a abertura para que começássemos a conversar. Ele era de exatas e eu de humanas. Confesso que no começo nossos assuntos não estavam batendo, mas conseguimos contornar isso e a conversa fluiu. Ele me perguntou sobre os meus gostos literários e eu comecei a conversar com ele. Mas no meio dessa conversa, eu percebi que ele não parava de olhar para minha boca. E eu fui ficando cada vez mais sem graça. Foi quando ele se aproximou de mim e falou no meu ouvido: Ana, você é a mulher mais linda dessa festa. Eu sorri sem graça e ele continuou: Já faz um tempo, desde que a Letícia nos apresentou, que eu quero você para mim. Ele foi se aproximando cada vez mais e me beijou suavemente, como se pedisse permissão. Assim que eu retribuí, ele começou a aprofundar o beijo. Eu não podia negar. Aquele beijo me fisgou de uma maneira que é até mesmo difícil de explicar. O beijo do Rodrigo me deixava completamente entregue e vulnerável. As coisas estavam evoluindo rápido e eu estava começando a querer mais dele. E ele percebeu isso. Assim que paramos de nos beijar, ele pegou a minha mão e fez algumas carícias nela. Ele fez um movimento com a cabeça em direção aos banheiros. Eu sabia o que ele queria dizer, mas estava um pouco insegura. Ele me olhou um pouco e sorriu. Eu fiquei mais envergonhada ainda, mas mesmo assim eu levantei e o guiei em direção aos banheiros. E foi ali mesmo que tudo aconteceu. Assim que ficamos sozinhos, a sua língua deslizou sobre o meu corpo e a minha boca sobre o dele. Ele me agarrou no seu colo e fomos ao céu em questão de minutos. Foi inesquecível. Naquele momento, eu pude entender que o amor também pode ser matemático. Ele me perguntou se eu queria voltar para a festa, mas eu ainda estava envergonhada com tudo o que aconteceu e queria ir para casa. No final das contas, ele me levou para casa e nos despedimos com um beijo longo. No dia seguinte, eu mal podia acreditar naquilo que eu tinha feito. No fundo, eu estava morta de vergonha, mas nem um pouco arrependida. Sinceramente, eu imaginava que ele mal se lembraria de mim, mesmo que ele fosse amigo da Letícia e nos víssemos com uma certa frequência no campus. Eu estava decidida a não procurá-lo e nem a tocar no assunto se ele não quisesse. Engano meu. Quando cheguei na faculdade na segunda-feira, ele estava no portão da frente me esperando e me perguntou se podíamos conversar no final das aulas. Confesso que eu fiquei surpresa e ainda com um pouco de vergonha de ficar encarando ele, mas eu aceitei. Assim que ele saiu de lá em direção às suas aulas, a Letícia não perdeu tempo em tirar onda com a minha cara. Mas tudo bem. Já que foi ela que nos apresentou mesmo, está perdoada. E mesmo que faltassem horas para nos encontrarmos de novo, eu já estava morrendo de nervosismo e vontade de beijar ele de novo. No final da aula, ele já estava na porta me esperando. Todos os nossos amigos estavam indo na direção do refeitório, mas nos despedimos deles e fomos na direção contrária.
Ele me levou para um dos bancos do jardim. Nos sentamos e eu estava meio que sem saber o que falar, mas ele quebrou o gelo e começou uma conversa que não tinha a ver com o que havia acontecido entre nós. Ele estava tentando me deixar confortável. E depois de um tempo conversando com ele, meu desejo foi o impulso que falou mais alto. Eu acabei beijando ele com muita vontade. Eu meio que senti que ele ficou surpreso com meu súbito ataque, mas logo retribuiu minhas carícias, e o calor da outra noite estava presente novamente. Depois de um pequeno teste de namoro, vimos que não dávamos tão certo assim, mas passamos a nos ver diariamente pelo campus, para suprir nossos desejos e apagar o calor que os nossos corpos causavam um no outro. Rodrigo, sem dúvida, foi o relacionamento mais louco que eu já tive, e também o mais satisfatório. Não havia muita pressão, nos víamos apenas para saciar a sede que sentíamos um pelo outro, mas era tudo o que eu queria. Ele me completava sexualmente e vice-versa, e aquilo já bastava para os anos de nossa juventude. Rodrigo ficará sempre na minha memória.